Muito boa tarde a todos. Eu sou a Mariana, aqui da Ucitec Editora, e nós estamos aqui reunidos hoje num momento muito feliz para lançar esse livro, que eu não chamo de livro, eu chamo de livrão. O doutor Gastão comentou que ele não cabe na tela, vou colocar ele aqui. Nas entranhas da atenção primária à saúde, que é organizado pelo Felipe Guedes, doutor Gastão Wagner, a Lilian Terra e a Mônica Oliveira Viana. Hoje nós estamos aqui reunidos para poder falar um pouquinho do livro. Ele está sendo lançado agora, está cheirando a novo ainda, e eu quero agradecer muito a Abrasco, a toda a organização do Congresso, pelo espaço que nos dá de apresentar esse livro. E eu não vou falar muito, eu quero logo chamar o doutor Gastão Wagner, que está aqui com a gente. Ele vai fazer uma introdução, falar do livro. Doutor Gastão, boa tarde. Vou passar a palavra para você. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos, aos colegas de livro, a Mariana, ao pessoal que está aí pelo YouTube. Queria começar agradecendo a Ucitec, a Mariana Nada, nossa editora, por ter feito uma edição maravilhosa desse livrão aqui, desse livro interessante. Agradecer a Abrasco e o Congresso de Epidemiologia por nos acolher com esse livro sobre a atenção primária. E agradecer aos autores. Esse é um livro muito interessante. Ele tem um formato interessante, um título interessante e um conteúdo mais interessante ainda. Ele tem um título exótico, né? Nas entranhas da atenção primária à saúde, e tem muito a ver com o conteúdo, né? Essa coisa das entranhas. É um livro que tem 44 autores, eu contei um a um, que eu não estava numerado. São 44 professores, pesquisadores, trabalhadores da atenção primária do SUS, do SUS do Brasil, que escreveram esse livro. Esse livro ele é resultado de um trabalho coletivo que nós, do Departamento de Saúde Coletiva, da Unicamp, e do grupo de investigação Paideia, nós fizemos em articulação com o SUS. A gente ofereceu um curso de educação permanente, um curso de especialização, para as equipes de saúde da família da atenção primária. Esse curso é um curso longo, durou 1 ano, ele terminou uma semana antes da decretação da pandemia. Em fevereiro, fim de fevereiro, começo de março. Então, é um curso que aconteceu durante o 2019 e entrou um pouquinho em 2020. A gente atendeu a algumas cidades, as equipes de algumas cidades, foram 300 e tantos alunos, terminaram 340 alunos. A gente foi inovador, era um curso de especialização para a equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, né? A gente incluiu o pessoal do NASF, mas a cada 15 dias a gente recebia toda a equipe, agente de saúde comunitário, como um curso de extensão, nós fizemos essa experiência. Uma metodologia pedagógica também heterodoxa, como o título nas entranhas, a gente chama de Balit Paideia, né? Então é um curso baseado na prática, na discussão da prática dos trabalhadores, das trabalhadoras, das equipes. Eles traziam casos clínicos, casos institucionais, casos de problemas comunitários. A gente debatia, e a teoria que era ofertada, que era discutida, sempre por metodologias interativas, né, não expositivas, era relacionado a essa prática que as pessoas faziam. Esse livro, então, é um produto esses 44 autores, né? A gente tinha 30 professores, 20 ligados à Unicamp, né? E esses 20 ligados à Unicamp, a gente tinha um perfil de gente que trabalha na atenção primária, com a clínica, com a promoção, né? E um perfil de gente que trabalha na atenção primária ou em outras instâncias, com perfil de promoção à saúde, prevenção e saúde mental, né? A ideia nossa é a intersetorialidade, a interseccionalidade, e contamos ainda com 10 professores, a gente chama de professores apoiadores, né? A nossa postura
de cogestão, não intervencionista, né, de cogestão, 10 professores indicados pelas cidades, pela rede, né, pessoas que tinham experiência na rede. O livro tem 3 módulos, os colegas que organizaram comigo vão comentá-los, né? A gente tem um módulo que são esses casos, escritos, narrados pelos professores apoiadores, pelas professoras, pelos estudantes profissionais, né? Enfim, pelas estudantes profissionais. Então, uma seção do livro, um módulo, né, é uma narração, uma discussão de casos que tiveram muita importância para nós, né? Que tiveram importância epistemológica, teórica, prática, de desafios. Né? Nós temos eu estou falando do fim para o começo, nós temos um segundo módulo do livro, nós temos um segundo módulo que é sobre problemas emergentes, que emergiram ao longo desse curso na atenção primária. A violência, entre eles, cruzando diabetes com violência, com gravidez, entre outros, as próprias dificuldades não tem problema, estou SUS. escutando, pode ficar à vontade. Tem alguém com o microfone ligado aí, por favor. E o primeiro módulo é uma reflexão teórica, com base na teoria, nas experiências de outros países. Para falar sobre esses temas, nós vamos começar com a Mônica Oliveira Viana, que vai falar para nós sobre o último módulo que eu narrei, sobre esse módulo teórico. A Lília Terra vai falar sobre os problemas emergentes, problemas práticos, teóricos, institucionais, políticos, que apareceram ao longo desse curso, dessa experiência compartilhada entre a universidade pública e o SUS. E depois Felipe Guedes vai comentar sobre o módulo, sobre a seção dos casos. Então, nós estamos aqui para convidar vocês a lerem, estudarem, divulgarem os entranhas da atenção primária. Muito obrigado pela audiência, divulguem esse livro, eu acho que vale a pena, porque, de fato, foi uma experiência que nos enriqueceu, a todas essas quase 400 pessoas que estivemos envolvidos nessa experiência, nos enriqueceu bastante, como pessoa, teoricamente, e como profissionais de saúde. Mônica. Obrigada, Gastão. Obrigada também para todo mundo que pôde acessar aqui ou que vai acompanhar a gente logo mais, está acompanhando pelo link. Então, obrigada, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou falar um pouquinho dessa primeira parte, dar um apanhado geral do que é que vocês podem encontrar lá, para que vocês fiquem curiosos e possam ir lá buscar por essas coisas que eu vou comentar aqui. A nossa primeira parte, ela está dedicada principalmente a contar o cotidiano da formação e como o cotidiano do trabalho, o cotidiano dos afetos, o cotidiano das relações institucionais, das relações de poder, como esse cotidiano pôde emergir, né, durante o processo da formação e como que a partir do surgimento desses temas é possível pensá-los, refletir, trabalhar com eles ao longo dessa estrutura de formação que o Gastão conta para vocês, que é heterodoxa, que é um tanto ousada no sentido de misturar muitos referenciais. Então, para começar, acho que ali vocês vão encontrar bastante das premissas e de todos esses referenciais que inspiram esse tipo de formação, que é uma formação, como o Gastão está dizendo, que é baseada na prática, que é baseada no encontro, né, no encontro que favorece, enquanto a construção de um espaço protegido, que favorece toda essa produção e essa reflexão, esse compartilhamento, né, esses três grandes âmbitos, do afeto, dos saberes e dos poderes. Então, no primeiro capítulo dessa parte, a gente tem um capítulo do próprio Gastão, em que ele vai trazer para a gente, ele resgata as premissas que subsidiaram a construção, todo o processo de construção da teoria paideia. E acho que vale destacar, em especial,
a premissa da aposta nos sujeitos. Né? Acho que essa é uma premissa fundamental de toda a teoria paideia, mas que ela se reitera e ela vai o tempo todo se atualizando nos processos de formação, que a gente vai acompanhando e que a gente procura promover sempre que possível. Essa aposta nos sujeitos enquanto protagonistas, potenciais protagonistas para a mudança. A gente não nega de forma nenhuma, pelo contrário, a importância... Tem algum microfone ligado? A importância de... Érica e Vilma, por favor, desligar o microfone, por favor. Então, a gente não nega a importância das estruturas, muito pelo contrário, mas acreditamos que o acesso às estruturas se dá pela aposta nos sujeitos e nas relações que são por eles constituídas, né? E acho que vale destacar que essa aposta nos sujeitos parece algo que atualmente a gente precisa investir ainda mais. Então, acho que vale muito a pena ir lá e resgatar quais são as premissas e, né, quando a gente fala de aposta nos sujeitos, do que é que a gente realmente está falando, e que, acredito eu, é uma grande aposta de uma alternativa, de uma estratégia de sobrevivência coletiva em tempos tão difíceis como os nossos. Na sequência, a gente tem o capítulo que fala da estrutura, né, do curso em si, né, a combinação de diferentes dispositivos pedagógicos para promover esses encontros, para promover esses espaços reflexivos, que vão desde ofertas teóricas mais estruturadas, até, e com mais ênfase, nos grupos Balint Paideia, que são os lugares de encontro, onde são discutidos os casos que o Gastão está contando, e aí toda essa estrutura é explicada dentro do contexto de outros processos formativos que já foram realizados pelo coletivo Paideia. Então, se vocês querem saber de onde que veio toda essa produção do livro, ali nesse segundo capítulo, vocês vão poder ter esse panorama geral da estrutura dos cursos e de como ele acontecia. Na sequência, a gente tem capítulos que vão contar um pouco do caminhar, do itinerário dessa formação em 3 grandes contextos que nos foram muito caros, né? Um de cidade de grande porte, com profissionais de atenção básica, de uma rede grande, estruturada. A utilização desse formato de formação para dentro dos cursos de graduação, mais especificamente no curso de medicina, pensando como um dispositivo contra-hegemônico para repensar todo o modelo de formação que a gente tem, com investimentos para abrir espaços em que se possa falar de temas como a clínica ampliada. E, por fim, um último capítulo que vai dizer de uma experiência de formação Paideia no município de pequeno porte. A gente precisa lembrar que o município de pequeno porte é o carro-chefe do nosso país. É uma realidade brasileira muito importante, muitas vezes negligenciada nas produções, e que ali a gente consegue apreender a singularidade desse contexto, e, nesse caso, as autoras privilegiaram uma discussão sobre a relação da formação Paideia e as relações de poder, que assumem que assumem configurações singulares em relação a outros contextos. Então, é isso que vocês vão encontrar ao longo dessa primeira parte, que se dedica a pensar o cotidiano da formação, a forma como esse cotidiano aparece na formação, e ali eu acho que traz elementos muito interessantes para quem quer se pensar nesse lugar de promotor de espaços de reflexão, né? Esse lugar de apoiador. Como é desafiador poder se deslocar do local tradicional, né, do papel tradicional de profissional, de docente, para poder ocupar, ainda que provisoriamente, esse papel de apoiador, que também não é o papel de um simples
né, não que seja uma tarefa simples, mas de um mediador de grupo. Quando se coloca essa demanda, esse desafio de se posicionar enquanto apoiador, se colocam também outras perspectivas para além daquela né, já conhecidas de mediação de grupo. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre como conduzir processos de formação como esse, conhecer os bastidores, saber um pouco de como esses temas todos emergem, como é possível lidar com os temas emergentes no grupo, dá uma conferida lá nessa parte 1, que você vai encontrar um material muito interessante. Bom, seguindo então na apresentação do livro, a gente chega na segunda parte. Os colegas já me apresentaram, mas eu sou Lilian Terra, sou uma das organizadoras, junto com Mônica, Felipe e Gastão, e vou falar um pouquinho então dessa segunda parte, de como a gente pretendeu construir, né? Como a Mônica e o Gastão já disseram, a construção desse livro, ela deriva das experiências do curso de especialização em saúde da família, que a gente conduziu entre 2018 e 2020, mas também das nossas próprias vivências, né, de pesquisa, docência, assistência e gestão na atenção primária. E nessas vivências entre leituras, conversas com colegas, experiência própria, a gente ousa dizer que a maior parte dos desafios vividos pelos trabalhadores se concentra em alguns temas. O cuidado de pacientes com condições crônicas, né, tanto pela alta prevalência quanto pela maneira como é conduzido, o uso de substâncias psicoativas, pela forma como atravessa os próprios trabalhadores, cria barreiras ou resistência para o cuidado, ou então pela fragilidade na formação para a gente lidar com essas questões. As questões éticas que estão sempre presentes no cuidado de saúde, por vezes de forma seríssima, e que muitas vezes passam desapercebidas pelos profissionais. O trato com a subjetividade, que por mais presente que esteja em todo e qualquer encontro, não só os encontros clínicos, né, todos os encontros da vida, ainda se apresenta como uma dificuldade relatada pela maioria dos trabalhadores, e que, se não observada e refletida, vai limitar a atuação clínica. Isso foi um tema muito, muito presente no curso. O atendimento às situações de violência, quer na população adulta, quer na população infanto-juvenil, que além da dificuldade de ação dos trabalhadores, né, seja pelos atravessamentos subjetivos, seja pela falta de formação, esbarra também na desestruturação das redes de serviços. E, por fim, um outro tema relevante de se discutir é o cuidado das mulheres na atenção primária, que, por mais que nos pareça bem estruturado por meio de ações como a oferta de Papa Nicolau, pré-natal, ele ainda é permeado de um machismo estrutural que discrimina e violenta as mulheres. Então, esses temas ética, pacientes crônicos, violência, subjetividade, saúde da mulher e uso de substâncias psicoativas, eles foram elencados para constar no livro como capítulos teóricos, numa abordagem que fosse filosófica, discutindo esses temas com os leitores como forma de acolhê-los, né? Acolher o trabalhador, acolher uma pessoa que está trabalhando com a formação, provocar reflexão, mas, ao mesmo tempo, ela fosse prática, capaz de estimular uma atuação profissional mais ampliada. A gente ainda levou em consideração algumas particularidades, né? Sobre ética, por exemplo, muito se discute sobre estudo científico, sobre o cuidado hospitalar, mas pouco se reflete sobre os problemas éticos que afetam a atenção primária à saúde, né? Como aqueles que derivam do compartilhamento de informações entre toda a equipe, aqueles atendimentos precarizados nos corredores da unidade. Sobre os cuidados dos crônicos, a gente tem bastante desenvolvimento acerca da condução clínica da patologia, da gestão do cuidado, mas menos sobre como estimular a adesão, como auxiliar nas mudanças de estilo de vida, como aumentar o vínculo com a equipe, e menos ainda em formas coletivas de cuidado. Sobre as situações de violência, é importante problematizar como é que a atuação das equipes ela oscila entre punitivismo e inação, seja por fatores internos à própria equipe, seja pela estruturação da rede de saúde e pela rede intersetorial. Algo parecido ali a gente poderia dizer em relação às substâncias psicoativas, né? Que são temas que ainda são tabus, né? Que ainda provocam muita resistência. Então, se faz necessário promover outros olhares, né, sobre essas problemáticas que estão super presentes no nosso cotidiano.
E, por fim, em relação à saúde da mulher, a gente considerou imperioso discutir como é que as ações nas unidades básicas ainda são construídas privilegiando o sistema reprodutor feminino, né, contribuindo para a manutenção da mulher como uma reprodutora de mão de obra, com cuidado de saúde construído sobre um paradigma, para dizer no mínimo equivocado, né, e propor outra forma de cuidado e acolhimento dessas mulheres, né, que seja um cuidado que passa pela perspectiva feminista. Então, né, tendo isso em mente, a gente convidou autores que tivessem afinidade teórica e prática com esses temas, e nós tivemos a felicidade de receber textos muito bem escritos, provocativos, que nos acolhem nas nossas angústias de trabalhador da atenção primária, e ao mesmo tempo nos faz refletir tanto sobre a nossa própria atuação, sobre como a gente pode produzir e estimular uma prática mais ampliada, né, capaz de responder realmente às necessidades que nos se apresentam. A gente sabe que vive um contexto de enfraquecimento da atenção primária, de um desmonte provocado, intencional, e o livro também vem fazer a defesa desse nível de atenção, né, ao mostrar a complexidade enorme com que se defronta um trabalhador no seu cotidiano, e a potência que tem um trabalho em saúde responsável, refletido, que é capaz de transformar vidas, né, reduzir o abismo social brasileiro. E acho que essa potência ela fica mais clara quando a gente apresenta a terceira parte do livro, que o Felipe vai falar um pouco mais. Então, assim, eu, né, adoraria falar mais de cada capítulo, porque eu realmente acho que esse livro ele é diferente, né, ao não ser um manual de atenção primária, na verdade, né, ele procurou explicitar essas entranhas, né, e a forma como a gente compreendeu isso é trazendo umas discussões que a gente não vê tanto aí na literatura sobre as peculiaridades desses atendimentos, assim, desses encontros, desse trabalho em equipe, e a gente considera que isso é importantíssimo para a formação, né? Foram temas que apareceram muito no curso, como eu tinha dito, aparecem, né? Estão aí na nossa vida de militantes da atenção primária, do SUS, e que são essenciais para serem discutidos na formação em saúde. E a gente achou que o enfoque que os autores deram para esses capítulos, ele é o enfoque que a gente gostaria mesmo de ver mais discutido com as equipes, assim, na formação cotidiana mesmo, na educação permanente, mas também na graduação, na pós-graduação. E aí, bom, vou passar a palavra para o Felipe, então, para ele apresentar essa terceira parte, que acho que é um brilho especial, assim, que o livro traz. Felipe, antes de você começar, eu tenho que me despedir, que ao mesmo tempo eu sou juiz julgador de um concurso, uma banca de concurso de uma universidade pública, e o pessoal me deu um prazo bem reduzido para sair de lá e vir aqui, porque não teve almoço, não tem nada e vai até a noite. Então, um abração para todo mundo. Felipe, a bola está com você. Obrigado, Gastão. A gente segue junto. Acho que a Lilian levantou aí algumas questões, né? Já antecipou algumas questões da parte 3. Mas primeiro, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui. Agradecer a Mariana Nada, né? Ao CITEC, que está completando 50 anos esse ano, né? Agradecer por ter acolhido tão bem a proposta do livro. Queria dizer que, de algum jeito, esse livro também é uma continuidade de um livro anterior, né, editado também pelo pessoal do Coletivo Paideia, é uma continuidade do Manual de Práticas, né, da Atenção Básica, de algum jeito. Acho que segue também parte dessa experiência, embora eu diria que é um livro que tenta abordar os problemas da maturidade da atenção primária, né. De algum jeito, a gente já tem 30 anos de implantação do SUS, da atenção primária a rigor em torno de 25 anos, se a gente for pensar o início do Programa de Saúde da Família, e acho que esse livro se debruça sobre esses problemas, em que pese a implantação parcial ainda em todo o Brasil, da atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família como estratégia principal da atenção primária, a gente se depara com uma série de problemas diferentes, né, assim, ao longo dos últimos anos. Então, acho que são problemas os que a gente busca abordar no livro que dizem disso, assim, da penetração das equipes no território e dos novos desafios que surgem com essa penetração, né? Muito mais do que só o dilema de está implementado, não está implementado. Então, eu acho que o livro busca também tocar nesse desafio a partir de problemas concretos. E aí, essa parte do livro, a terceira parte, a gente busca dar voz e dar corpo, né? Acho que daí vem o título também, Nas Entranhas da Atenção Primária, porque a gente busca olhar para esse cotidiano que está lá na ponta, né, de forma orgânica. Se o termo linha de frente
ganhou a mídia mais recentemente com relação à pandemia, né? Digamos que os profissionais da atenção primária estão na linha de frente já há bastante tempo. Então, acho que é um jeito de dar visibilidade a isso também. Eu diria que, tomando de empréstimo um pouco da forma de construção de conhecimento da psicanálise, mas não só, né? Mas da própria antropologia, por exemplo, a gente poderia especular aqui sobre as fontes de inspiração, mas eu acho que essa maneira de abordar questões a partir dos casos é uma maneira super interessante. Tem barulho aqui, mas é uma maneira super interessante, né? A partir de problemas concretos. Então, a gente busca abordar, fazer reflexões a partir de casos concretos. Acho que usando, né, as vinhetas dos casos, se preocupando em não revelar dados sigilosos, mas trazendo os casos como um ponto de ancoragem, permitindo essa ligação aí entre a teoria e a prática, né, que nos é tão cara. Eu acho que nessa parte do livro que trata dos casos, tem um convite aos trabalhadores a se colocarem também na posição de autores, né? Porque acho que não é incomum a gente encontrar queixas de que existe uma grande diferença, um grande abismo entre a teoria e a prática, né? Os profissionais de saúde se deparam com isso, ou ter contato com a literatura especializada, né? De que tem um abismo, tem uma separação entre aquilo que eles fazem e sejam as recomendações das diretrizes, das portarias, das políticas, mas também as recomendações teóricas, digamos assim. Então, um convite à autoria, à visibilização dessas práticas cotidianas é um convite também a diminuir essa distância entre a teoria e a prática, não havendo como um déficit, né? Assim, não tomando a distância entre a teoria e a prática como um déficit da prática, né? Como algo em que precisaria compensar, né? Que a prática deveria correr atrás para se espelhar nesse modelo que é a teoria. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a nossa preocupação é poder fazer com que a prática alimente também a teoria, né? E que essa distância se diminua de algum jeito. Então, acho que a gente busca se embasar nisso para sustentar esse jeito aí de construir conhecimento, indo para além da formulação teórica, das reflexões, que são importantes também, mas que se complementam nesse caso. Então, nessa parte do livro, a gente trata, são 6 capítulos, em que a gente busca abordar problemas práticos a partir de casos atendidos na atenção primária em 3 cidades, né, como a Mônica lembrou mais cedo, uma cidade de grande porte, uma metrópole, uma cidade de médio porte, uma cidade de pequeno porte, com todas as diferenças, né, na implantação do SUS a partir de cada contexto, mas também no lugar que a atenção primária ocupa em cada contexto nessas cidades, né. Então, a gente tem um capítulo dedicado nessa parte diretamente à descrição de um curso Balint Paideia, uma formação direcionada a estudantes de medicina. Então, a gente faz um relato de caso desses grupos. Então, nesse sentido, permanece também o tempo todo essa ligação com a formação, mas a formação prática, né, a vivência desses estudantes nos centros de saúde, nas unidades de saúde da família. A gente tem um relato de caso de um grupo de autocuidado apoiado, como a Lilian trouxe também na parte 2, né? A gente tem tentado articular questões que não são exatamente novas na atenção primária, como é o caso do cuidado aos pacientes com doenças crônicas, com novas reflexões, né? Com novas abordagens, traçando novos dilemas e novos desafios. Então, se de algum jeito as doenças crônicas, né, acho que são temáticas abordadas quase sempre de um mesmo modo, né, assim, de modos nem sempre tão eficientes. Esse capítulo busca, de algum jeito, abrir uma reflexão sobre isso a partir de uma experiência prática, né, com todos os seus limites, mas também com todas as suas potências. A gente tem um capítulo sobre um caso de saúde mental, atendido por profissionais da atenção primária. Eu acho que esse capítulo é bem interessante, porque se trata de um caso grave de saúde mental atendido na atenção primária, né? E que vai além do diagnóstico, né? Um caso bastante complexo, assim, do ponto de vista da rede social, mas também do ponto de vista diagnóstico, e que é interessante por borrar essas linhas aí
de que, nos casos de saúde mental, a gravidade, de acordo com a gravidade, o caso é encaminhado imediatamente para um serviço especializado, né, para o CAPS ou para outros serviços, de acordo com a rede de atenção de cada município. Então, eu acho que também dá conta disso que a gente já afirma há bastante tempo, de que o básico da atenção primária não tem nada de básico, né? Assim, são casos muito complexos, em sua maioria, e que exigem uma série de tecnologias relacionais e uma série de jogos de cintura dos profissionais para lidar com essas questões. Acho que esses casos concretos vão assinalando para isso, assim, à medida que a gente vai, a partir das narrativas, né, a partir das histórias das pessoas contadas nos capítulos, dá para ver a complexidade e a sobreposição de camadas em que os profissionais têm que atuar, precisam lidar no seu cotidiano. A gente tem também um capítulo sobre idosos em situação de vulnerabilidade social, em que a gente discute os limites do cuidado prestado pela atenção primária, até onde se pode ir, até onde a gente consegue ir, né? Acho que essa é uma discussão importante, sobretudo nos casos em que a vulnerabilidade atravessa fortemente o cuidado, porque não raro os profissionais se sentem bastante exigidos, quando não, por exemplo, acabam sucumbindo a uma dificuldade que é volumosa, né, nesses casos dito difíceis, assim. A gente tem um capítulo também continuando nessa linha sobre o uso de substâncias psicoativas e o cuidado a crianças em situação de violência. Acho que esse, não por escolha nossa, né, acaba sendo um carro-chefe das experiências do curso de especialização e também no curso de extensão. A gente tem um problema aí mais ou menos dito, né? Acho que nos últimos anos, eu diria, desde o início da década passada, a gente tem enfrentado essa questão, né, da epidemia, entre muitas aspas, né, do uso de crack, e a questão das mães usuárias de crack é uma questão super importante e bastante complexa com que os profissionais se deparam no cotidiano da atenção primária. E é um jeito, nesse capítulo, da gente poder ilustrar, a partir de um caso, as articulações que foram feitas e as questões relativas ao cuidado em situações como essa, né, em que tem crianças em situação de vulnerabilidade e mães familiares que fazem uso de substâncias psicoativas. A gente tem ainda um apêndice para poder falar da questão política atual, né? A gente vive uma situação política complicada, sobretudo nos últimos anos, com uma série de novas portarias que vão desconfigurando, eu diria, o modelo de atenção básica que a gente tinha, né, há mais tempo. Sobretudo com a reedição do NASP, né? E também com a redução do tamanho das equipes, e uma série de outras mudanças que a gente vem vivenciando. Então, eu acho que é um jeito de falar da prática, mas também não perder de linha o campo da política, né? O campo da gestão e as mudanças que a gente vem enfrentando. Acho que, em linhas gerais, é isso. Assim, é um livro bastante volumoso, né? São 17 capítulos. Então, eu acho que as pessoas, de acordo aí com seus interesses, poderão encontrar reflexões mais próximas do seu desejo em vários capítulos. E acho que é um convite ao debate, né? São reflexões que ficam aí para a gente seguir debatendo e seguir ampliando a clínica e a gestão e a política nessa linha que nos é tão cara. Acho que é isso. Penso que a gente poderia abrir, se houver perguntas. Acho que tem uma monitora, né, na sala que poderia nos ajudar, talvez, com essa parte, e a gente poderia, se não houver perguntas, partir para os comentários. Acho que a Ana Thaís, que estava como... Isso, Boa Ana tarde, Thaís. Felipe. Opa, desculpa, Mônica. Por enquanto não temos nenhuma pergunta aqui no chat. Eu
peguei alguns comentários que o pessoal fez. A Cláudia Vasconcelos disse que está ansiosa pela leitura, como uma apaixonada pela atenção primária e pelo SUS. A Sheila parabenizou a todos, elogiou o professor Gastão e a todos os envolvidos, desejando muito sucesso e saúde. Acho que se algum de vocês desejar fazer um comentário final, falar para as pessoas quando vai ser lançado, de repente, aonde que acessa, aonde que a gente encontra. Eu só queria fazer um comentário que acho que Mariana vai cuidar de nos dizer essas coisas sobre o livro, inclusive agradecer novamente a Mariana, né, e a editora Citec. A Mariana é sempre uma parceira, né, super importante aí para nós e muito dedicada. Então, obrigada, Mariana, mais uma vez. Parabéns ao Citec aí pelos 50 anos. Só comentar que a gente está com alguns outros autores aqui de alguns dos capítulos aqui na sala que fizeram parte, né, junto conosco da construção desse livro, da construção desse projeto, dessa formação, a Tatiana, a Gisélia, a Elisa, a Catana. Então, queria agradecer aí, em nome, né, que elas que estão aqui presentes, representando todos os outros autores que fizeram parte conosco aí desse projeto. Então, passar a palavra para a Mariana. Obrigada, Lília. A Lilian tem um sobrenome inspirador, né? Aliás, aqui os sobrenomes é Terra, é Nada, é tudo assim. Nós temos aqui na nossa equipe uma Mariana Terra também, que ela acha que é sua parente, aliás. Depois eu vou pôr vocês duas em contato. Pessoal, muito obrigada. Lilian, muito obrigada. É um prazer ter você de novo aqui com mais esse livro. Felipe, sempre muito, enfim, solícito, amigo, muito obrigada. Mônica também já é parceira de longa data, né, Mônica? E a gente continua jovem, com a mesma carinha, viu? E o livro está disponível na livraria da Abrasco, na Abrasco Livros, e está com um desconto super especial aí para quem é associado, para todo mundo que está participando do evento. O livro também está disponível no site da própria editora, o Citec, né? E logo mais em todas as plataformas, em todas as lojas, a Amazon, Livraria da Travessa no Rio, Martins Fontes, enfim, toda essa rede de livrarias aí que nos atende. Hoje a gente escolheu assim um evento para fazer, né, a abertura oficial do livro, para mostrar o livro, e a gente vai anunciar nas redes também. Nós vamos marcar outros eventos até para promover, trazer os autores de novo e poder discutir um pouquinho mais sobre o livro. E eu agradeço a todos vocês sempre pela parceria. O Citec não faria 50 anos se vocês não estivessem com a gente, né? Então, acho que é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada mesmo por tudo, doutor Gastão, sempre um anjo na vida aqui da gente, e nos guiando, nos auxiliando e trazendo só coisas maravilhosas para a gente publicar. E estamos juntos, vamos lutando pela saúde, né? Acho que é esse o meu recado. Agradeço Obrigada, a todo Mariana. mundo. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo espaço que você sempre oferece para o nosso campo, né? Eu acho que sem vocês aí nessa batalha por nos dar visibilidade, nos dar esse lugar tão importante de fala, com certeza estaríamos todos muito mais enfraquecidos. Então, obrigada pela parceria e pelo papel fundamental que vocês desempenham, viu? Vamos nessa, tamo junto. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário final? Se não, a gente agradece a todos vocês pela participação. Estamos todos ansiosos pela leitura e aguardamos a próxima sala, então. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.